Olá pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, desta vez sobre Express LRS. Um tema bastante atual que muita gente já tem pedido nos comentários para eu falar sobre isto, para abordar aqui a temática. E é um tema que está muito na beira hoje em dia, porque pela quantidade de pessoas envolvidas e pela quantidade de inovações que nos têm trazido ao hobby e também pela facilidade com que se pode entrar aqui neste hype, vamos lhe chamar assim. O Express LRS é um protocolo de comunicação entre um módulo, entre um transmissor e um receptor. Este protocolo de comunicação é baseado no chip LoRa. O chip LoRa está presente nos sistemas da FrSky R9, no Crossfire da TBS, e se não estou em erro, há um outro fabricante que tem esse chip LoRa, mas que não é muito comum e agora não me recordo qual é que é a marca, mas sei que existe um outro fabricante que tem essa tecnologia nos seus transmissores / receptores. Este protocolo é inovador em que sentido? Pergunta muita gente. O que é que tem de diferente? Resumindo muito basicamente, é um protocolo que tem as mensagens que são transmitidas entre o rádio e o drone reduzidas ao máximo e simplificadas ao máximo. Ou seja, consegue comunicar de uma forma simples e rápida. Estamos a falar da ordem dos milissegundos de duração entre cada mensagem para lá e para cá, e reduzindo as mensagens ao mínimo essencial, apenas alguns bits de transmissão, consegue-se uma frequência de transmissão de mensagens entre transmissor e receptor muito alta. Por isso é que se fala nos modos de 250 Hz e nos modos de 500 Hz. Esses modos são modos em que cada segundo de tempo em que temos o rádio a comunicar com o receptor, em cada segundo há 500 mensagens que saem do transmissor para o receptor. Eu digo que saem do transmissor para o receptor porque um protocolo de rádio atual, moderno, não é só a transmissão do rádio para o drone, mas também a telemetria de volta. Isso depois já vamos abordar mais à frente. Este protocolo, esta tecnologia Express LRS pode ser abordada em duas vertentes muito diferentes. Pode ser abordada em duas frequências diferentes. Pode ser abordada nos 868 MHz, no nosso caso que estamos na Europa, e nos 2.4 GHz. Esta diferenciação é importante referir. Porquê? Porque na Europa não é legal transmitir com qualquer módulo de rádio a mais de 25 mW. E sim, aplica-se nos transmissores de vídeo e nos transmissores de rádio. Nos routers, a coisa em casa, nos 2.4 GHz, a coisa funciona um pouco diferente, porque existe uma legislação que regula a potência usada indoors, dentro de casa, e a potência utilizada outdoors, fora de casa, num ambiente aberto. Se quiserem abordar a questão legal da coisa, podemos fazê-lo nos comentários do vídeo, mas para além da limitação da potência que temos na Europa, também temos uma limitação que é a obrigatoriedade da implementação do modo LBT.
O modo LBT será as siglas em inglês Listen Before Talk. Este modo obriga a que um receptor, antes de transmitir um transmissor, antes de transmitir a sua mensagem, ouça o ambiente para saber se está num canal livre e, caso contrário, muda para um canal disponível. Eu vou já deixar aqui o aviso que, a partir do momento em que nós estamos a utilizar o Express LRS ou qualquer outro modo da FR Sky original, por exemplo, ou da TBS, por exemplo, que não seja especificamente LBT, estamos a entrar em incumprimento. Portanto, eu não estou aqui a incentivar o incumprimento da legislação, apenas estou a explanar a informação que pode ser recolhida na internet e estou a demonstrar algumas alterações que podem ser feitas puramente experimentais e que não se recomendam que sejam feitas por uma questão legal. Ninguém vem atrás de nós, a polícia não vai bater à porta a perguntar em que potência é que estão a transmitir, mas caso estas coisas não sejam observadas com alguma ponderação, eventualmente o hobby pode sofrer algumas restrições no futuro, como se tem vindo a ver no que respeita às limitações para voar de forma legal, onde quer que seja. Mas isso são outros temas. Portanto, voltando ao Express LRS, 868 MHz, 2.4 GHz. Podemos usar estas duas frequências, como podemos utilizar o hardware da FR Sky na linha R9, ou seja, o transmissor original R9M, pode ser o Access ou não, pode ser o pré-2008 ou não, mas o transmissor, o vermelho, aquele preto que saiu inicialmente, esse eu penso que não seja sequer utilizado já por ninguém, por ser tão antigo, mas em caso de dúvida, se tiverem um transmissor R9M preto, confirmem comigo em mensagem ou nos comentários se funciona ou não, porque eu neste momento não tenho nenhum para testar e não tenho a certeza se funciona. E depois podemos usar os receptores compatíveis com este transmissor, qualquer um deles, o R9M, o R9MM, o R9 Slim, o Slim Plus, os mais atuais já com a sigla OTA, o MX, o Slim Plus OTA, todos eles são compatíveis. A forma de reconverter este hardware da FR Sky, eu vou abordá-la não sei se ainda neste vídeo ou se no vídeo mais à frente, conforme agora a conversa for decorrendo, mas vou abordar isso. Não é muito complicado, no entanto existem alguns passos que têm que ser seguidos e que, de certa forma, se não forem cumpridos, inviabiliza o processo, mas não é nada muito complexo. Importa dizer também que a conversão ou a reconversão do hardware da FR Sky é reversível. Pode ser experimentado o Express LRS, não gostarem, se não estiverem à vontade com a forma como o projeto está a ser desenvolvido, podem voltar para a FR Sky. No entanto, esta é uma bicha que vocês vão querer largar e a FR Sky não faz mau hardware, antes pelo contrário, o hardware deles é muito bom. Estes módulos têm sofrido as passas do Algarve e estão aqui, continuam a funcionar diariamente. No entanto, o firmware deles é uma chatice para se conseguir implementar, ao ponto de, enquanto eu usava firmware da FR Sky, eu tinha um autocolante com a versão
do firmware que estava a usar, que era para poder pegar em tudo e flashar tudo outra vez com a mesma versão quando a coisa não funcionava, e isso obrigava-me a puxar os drones todos para a bancada, desmontar tudo, flashar tudo, porque era uma chatice e nunca sabíamos em que versão é que estávamos. Portanto, isso acabou. Este hardware pode ser utilizado da forma como deveria ser sempre utilizado, que é utilizar o potencial do chip LoRa que tem cá dentro. O chip LoRa vai ser, ou a tecnologia LoRa vai ser a definição que eu vou usar daqui para a frente. Para simplificar, LoRa são as siglas para Long Range, e é uma tecnologia de comunicação baseada num chip muito específico que, simplificando, houve a transmissão com uma clareza muito superior aos outros. Ou seja, isto não é uma questão só de quantidade de dados que vai pelo ar, mas também da sensibilidade do chip ao ruído de base que está em redor do transmissor. Esta tecnologia consegue distâncias muito longas de comunicação, e esse não é o meu forte. No entanto, pela capacidade e pela sensibilidade de escutar os comandos que são transmitidos, conseguimos também ter uma penetração bastante elevada em termos de ambiente urbano, paredes grossas, árvores e afins. Portanto, acaba por haver vantagens em qualquer uma das vertentes, seja no long range, seja no freestyle, seja nas corridas, como vocês já vão perceber mais para a frente. A outra vertente que podemos utilizar serão os 2.4 GHz. A frequência é a mesma dos routers cá de casa, portanto uma frequência já bastante conhecida, implementada, conhecemos as limitações, sabemos o que é que interfere com o quê, sabemos que os 2.4 GHz são imunes aos transmissores de vídeo de 5.8 e 1.3. Isto é importante para quem quiser também misturar as coisas e tiver problemas a utilizar os 868 e o vídeo 1.3, como são muito próximos, sabemos que há interferências e é necessário utilizar filtros. Dentro dos 2.4 GHz existem existe o repositório do Express LRS online, onde podemos consultar um guia para construirmos os nossos próprios transmissores e os nossos próprios receptores. Eu comecei com o Express LRS nessa vertente do It Yourself, porque na altura juntei-me com o Ricardo, que eu vou deixar aqui o link para o canal dele, onde ele também tem vídeos muito interessantes sobre estes temas. E nós juntámos-nos e encomendámos uma série de material em bruto e construímos os nossos próprios transmissores, os nossos próprios receptores. Envolve alguma soldadura, nada de muito especial, e acabamos no fim por ter um transmissor. Aqui este tem a caixa impressa em PLA branco, com uma antena de router, uma placa que foi de um lado soldado um ESP WR-OOM32, e do outro lado tem o chip LoRa, que podemos ver aqui, que nos depois converte os comandos que o rádio transmite para o protocolo de comunicação pelo ar. Eu, neste momento, se me perguntarem
se vale a pena construir os módulos e os receptores do it yourself, eu diria que não, por uma razão. Isto demorou algum tempo, mas já há uma série de vendedores e de... podemos ver aqui o chip LoRa, que é aqui esta placa vermelha. Este módulo também tem um LED e tem aqui o regulador de voltagem, que converte a voltagem dos rádios para os 5 volts. O que é que eu estava a dizer? Não recomendo, ou melhor, não recomendo. Se quiserem fazê-lo, podem fazê-lo. É um passatempo muito interessante. Estar a soldar o material e estar a utilizar uma coisa que vocês construíram com as vossas mãos. E os receptores também são construídos e soldados com os componentes que eles sugerem no repositório. Eu posso vos mostrar aqui num instante o repositório. Vocês podem procurar online expresslrs.org, onde tem os FAQs e o repositório no GitHub. Também tem o link lá, onde podem aqui encontrar o XpressLRS Hardware, onde podem procurar os PCBs e os STLs para imprimirem, se for o caso. Podem também construir nos 900 MHz, mas não faz sentido para nós, nem sequer é uma frequência que usamos na Europa. Podem procurar aqui qual é que é o vosso transmissor de eleição. No meu caso foi o TX SX 1280 e podem ver aqui um guia perfeitamente simples, fácil de seguir. Aqui esta parte do LED foi adicionada mais tarde, mas tudo muito ao sabor daquilo que ia sendo implementado pelos devs ao longo do desenvolvimento do projeto. Voltando à minha sugestão, escolham um vendedor que vos apeteça, uma marca que gostem. Beta FPV já tem material XpressLRS, Happy Model já tem material XpressLRS. Existem agora umas marcas novas que vão surgir. A Axis já aparece com algum material, apesar de ser bastante caro e de ser uma abordagem um pouco diferente, porque eles têm, a abordagem deles é um módulo gigante em que depois se encaixa o encaixe da Bahia JR, ou o Slim, ou o mais pequenino para os rádios que só têm aquele adaptador mais estreito. E existem uma série de vendedores já com material disponível. Podem utilizar o projeto no material da EFR Sky R9M só. Podem flashar também o projeto no material da Immersion RC. O transmissor Ghost tem um target para flashar. E podem utilizar os receptores deles também, que são muito pequenos, são muito bons, são excelentes. Estes receptores eu já tive nas mãos e são mesmo muito bem construídos, são impecáveis. Estes receptores que eu e o Ricardo soldamos são num formato 20x20, mas posso-vos mostrar aqui um dos receptores. Este é o receptor EP2 com antena cerâmica. Mal se vê aqui, esta coisinha quadrada. É uma antena cerâmica. É uma antena que recebe nas frequências 2.4 GHz. Ou seja, e já agora falando aqui numa das vantagens do projeto,
partir do momento em que vocês tenham um hardware compatível flashado com uma versão atualizada do firmware, vocês podem juntar qualquer coisa que tenham, desde que seja na mesma frequência. Ou seja, eu tenho um transmissor do It Yourself, tenho um receptor da Happy Model, flashados os dois com a mesma versão do firmware, eles vão funcionar sem qualquer problema. Eu tenho um drone da Beta FPV que traz um receptor integrado numa placa All-in-One. Eu flasho com a versão correta e funciona com este transmissor. Daqui a uns tempos este transmissor vai à vida. Eu compro o TX da Immersion RC Ghost, aquele que tem as duas antenas, flasho a versão correta e atualizada e posso utilizar esse transmissor com qualquer um dos outros receptores que eu já tenho, 2.4 GHz. Portanto, isto é a maravilha do Express LRS. É completamente agnóstico no que respeita a marcas, muito por culpa de ser um projeto open source. Nós já falámos nos outros vídeos dos projetos open source, eu sou fã do open source. Estes projetos são baseados na comunidade, na integração dos conhecimentos de muita gente envolvida e isso só traz vantagens óbvias. Eles no projeto fizeram uma declaração, fizeram um statement. Nós não queremos lucros no hardware, nós queremos que os construtores ou que os vendedores façam hardware adequado, capaz e que não cortem nos atalhos óbvios para poupar, porque senão isso só vai trazer problemas para os utilizadores e nós não queremos isso. Apesar desse statement, os devs do Express LRS tiveram que resolver uma série de problemas que surgiram em algum material que foi posto à venda, nomeadamente estes receptores da Happy Model, o EP2 e o EP1. O primeiro batch foi vendido com um problema no regulador dos 3.3 volts, em que o regulador não tinha a potência adequada para o chip LoRa que foi utilizado e basicamente aquilo ligava-se aos 5 volts, aquecia e não arrancava. Os devs foram impecáveis, conseguiram descobrir o problema e escreveram uma série de linhas de código que colocavam o transmissor de rádio em pausa, permitiam o ESP arrancar e a coisa resolveu-se com um patch de hardware em cima de um bug, um patch de firmware em cima de um bug de hardware que não é de todo desejável. O problema tem que ser resolvido sempre no hardware. A Beta FPV também fez alguns atalhos nos transmissores que puseram à venda agora há pouco tempo. Colocaram um ecrã OLED, colocaram um botão e o botão simplesmente não funciona da forma que é suposto. Cada vez que se acende o ecrã OLED, o drone entra em fail-safe e isso tem sido uma chatice para os utilizadores daqueles transmissores. Mais uma vez, os devs tiveram que corrigir um problema de hardware com um patch de firmware e já conseguiram resolver esse problema, mas isso não é de todo desejável. Eles apenas dizem, sigam as nossas indicações, enviem-nos samples para nós testarmos e nós vamos dizer se a coisa funciona ou não e a partir daí vocês podem vender como quiserem. Mas ainda assim a coisa não correu bem das primeiras vezes, mas penso que está bem encaminhada. É um projeto muito interessante para vocês experimentarem.